Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa 14ª videoaula de programação C, e nessa videoaula nós vamos falar sobre arrays, mais especificamente vetores. Vetores é um tipo de array. Array nada mais é do que uma lista, é literalmente uma lista. Mas por que uma lista? O que a gente vai fazer com isso? Pensa comigo, imagina a gente vai lá, a gente cria um programa que vai pegar a nota de 100 alunos. Aí a gente tem que ter uma variável separada para cada aluno desse, né? Imagina a gente criar 100 variáveis, ou se não, 100 variáveis para as notas, 100 strings para a gente captar o nome dos alunos. A gente vai ter que criar muita variável, tipo, muita variável, vai ser um trabalho desgastante. A gente tem que mexer com cada uma dessas variáveis, é um negócio que não compensa, concorda? Então, aí que entra as listas. As listas é como se fosse uma forma da gente mexer com um número bem grande, assim, de dados, com um número bem grande, tipo alunos, assim. Se tiver vários alunos, muitos alunos, não compensa a gente criar uma variável para cada. Compensa a gente criar uma lista que tem o nome de todo mundo, ou que tem a nota de todo mundo. Então, como que a gente cria uma lista? Vamos criar aqui, ó, uma lista de notas. Ou se não, uma lista de números, para a gente ver como que funciona. Vamos aqui, ó, números inteiros, então é int, o tipo. Para criar é bem parecido com uma variável. Então aqui, ó, então int. Eu já falei que eu vou criar alguma coisa do tipo inteiro. Então eu vou criar, ok, tipo de num. Vou criar num aqui para números. Eu quero criar então uma lista de 5 números. Vamos ver como que ficaria isso. Aí a gente coloca, abre colchetes, coloca 5, fecha colchetes. Pronto. A gente criou uma lista de 5 números. Só que isso daqui tá muito parecido com uma string, não tá? Parece como se fosse uma string, só que do tipo inteiro, ao invés de ser de letras, é de números. Exatamente. String nada mais é do que array. Só que eu não falei lá no início que era um array, porque eu não tinha falado nada de arrays. Talvez ia assustar com esse nome. Do nada fica falando nomes estranhos. Agora que a gente já sabe como que a gente mexe com string, agora sim a gente pode ver como que funciona o array. O array funciona de um jeito bem parecido com string. Nada mais é como se fosse uma string, só que de números. Ao invés de ser uma lista de letras, que é uma string, é uma lista de números. Então vamos ver como que funciona aqui. Dá uma recapitulação. Aqui, ó. Eu fiz o desenho aqui de mais ou menos como que seria esse int num. E aqui, ó, como que funciona isso aqui? Ela é literalmente do mesmo jeito que a gente mexe com caracteres em strings. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, eu quero falar, pega o primeiro elemento desse array. É o quê? É o número 0. A programação começa a contar do 0. 0, 1, 2, 3, 4. É que nem quando a gente mexe com caracteres em strings. Então, se eu quero me referir ao primeiro número aqui, como que eu faço? Eu posso fazer assim, ó. Eu aqui, ó, já criei uma lista de 5 números. O que tem aqui dentro? Ninguém sabe, porque eu não atribuí o valor aqui ainda. Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer num e 0. No 0, o que eu tô falando? Eu já criei aqui, ó. Eu criei uma lista de 5 elementos chamada num. E quando eu coloco num 0, eu tô falando para programação. Pega o primeiro elemento dessa lista daqui. Por que o primeiro? Porque ele começa a contar do 0. Então, o primeiro elemento, coloca o número 2 aqui, ó. Coloca o número 2 aqui. Agora, o que eu fiz? Coloquei o número 2 no primeiro elemento. Ou seja, antes estava assim, como que tá agora? Tá com o número 2 aqui, ó. Se eu fazer a mesma coisa para os outros, eu fazer, por exemplo, para todos os outros, eu posso fazer aqui, ó. No primeiro elemento, você coloca 2. No segundo elemento aqui, ó, você coloca o número 4. No terceiro elemento, que é o 2, né? Você coloca o quê? Coloca o número 6. Aí eu vou fazer como se fosse tipo uma contagem assim, ó. Aqui, ó. Aí, ó, no primeiro elemento, coloco 2. No segundo elemento, coloco 4. No terceiro, o 6. No quarto elemento, o oitavo, o número 8. E no quarto elemento, o número 10. Ou seja, como que ficou agora? Eu coloquei assim, ó. Eu coloquei números de pouco em pouco em toda a lista. Aí, ó. Agora tá assim. Agora, como que eu faço para mexer com isso? Como que eu faço para colocar isso aqui, ó? Eu posso fazer o quê? Eu posso colocar. Eu quero mostrar, por exemplo, esse número daqui, ó. O terceiro número. Esse número daqui, ó. Que no caso é o do número 2, né? De índice 2. Então, como que eu faço para mostrar isso? Para mostrar qualquer coisa? É com o printf. Então eu vou lá e coloco. Esse número 2 aqui, ó. Ele nada mais é do que um número inteiro, né? Então eu vou colocar o quê? Porcentagem D. Porcentagem D, eu vou falar que número que é. Aqui eu tô passando o nome da lista inteira. Eu quero passar o terceiro elemento. Terceiro elemento que é de índice 2, né? Então é o quê? Assim, ó. Aí, ó. Eu tô falando. Aqui você vai colocar o número inteiro. Que número inteiro que é esse? O terceiro número dessa lista daqui. Então pronto. Se eu for colocar para mostrar agora, ele vai mostrar número 6. Aí, ó, exatamente o que a gente colocou aqui, ó. Assim que a gente mexe com uma lista, assim que a gente cria uma lista. E essa lista não serve só para o número inteiro, não. Serve para qualquer coisa. Se eu quiser, eu posso colocar um float aqui, ó.
colocar float aqui, ó. Agora eu queria uma lista de 5 elementos do float e essa lista se chama num. Então, eu posso colocar o que? 2.2 aqui, 4.4, eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro. É como se realmente eu estivesse criando uma lista, literalmente uma lista de variáveis. Agora então aqui não é mais porcentagem D, né? Porcentagem F. Aí se eu for colocar para mostrar, ele vai mostrar, ó, perfeitamente o número que a gente mostrou. Vamos formatar isso aqui bonitinho, que até agora a gente não viu como que formata isso aqui, né? Se a gente quer, por exemplo, aqui tá mostrando 6 casas decimais, só que eu só quero que ele mostre uma casa decimal só. Como que eu faço? Eu vou colocar um ponto para falar que eu quero falar sobre as casas decimais. Eu vou colocar aqui, ó, um ponto. O que eu quero colocar? Quantas casas decimais eu quero? Eu quero uma casa decimal só. Olha aqui, tá vendo? Ó? Porcentagem, uma casa decimal do tipo float. Olha aqui, ó. Isso que eu tô falando. Agora, se eu for colocar, olha, ó, já tá mais formatadinho, bonitinho. Aí, não, eu quero um negócio bem grande, um negócio bem preciso. Eu quero 15 casas decimais. Eu posso fazer isso, ó. 15 casas decimais. Agora, quando eu for mostrar, aí, ó, tá mostrando 15 casas decimais. Ah, mas tá um número todo estranho. Por que que tá assim? Aí é que tá. O float, ele não tem uma precisão muito boa. Tá vendo que aqui, ó, até aqui ele ficou bem parecido com 6,6. Só que daqui pra cá ele já tá com os números estranhos. O que que são esses números estranhos? Aí que tá, o float, ele não consegue ser muito preciso. Ele não consegue ser extremamente preciso. Só que eu quero uma coisa mais precisa. Como que eu faço pra ter uma casa decimal mais precisa ainda? Eu vou usar esse tipo daqui, ó, tipo double. Ah, mas o que que é tipo double? É literalmente tipo decimal, só que mais preciso. É literalmente isso. Agora, se eu for mostrar, olha aqui, ó, ele já tá muito mais preciso, tá vendo? Já tá muito mais certinho. Ah, mas se eu colocar, então, eu posso colocar 50 casas aqui que ele dá conta? Aí 50 casas ele já não dá conta, tá vendo? Aí já não fica tão preciso assim. Ele é mais preciso, só que não 100% preciso. Só que não é 100% exato. Ah, mas e se eu quiser, por exemplo, eu quero fazer o contrário. Eu quero deixar um espaço aqui, ó. Eu quero deixar 3 casas decimais. Eu também quero deixar 3 espaços na frente. Tipo, como se fosse 3 espaços na frente da vírgula. Como que eu faço isso? E que nem aqui, ó. Aqui tá como se fosse tipo um ponto aqui, ó. Aqui você coloca quantos espaços, quantos caracteres você quer depois da vírgula. Eu falo aí, 3 caracteres depois da vírgula. Então por isso que esse 3 tá depois desse ponto aqui, ó. E antes do ponto eu quero 3 caracteres. Então olha aqui que ele vai ficar, ó. Aqui, ó. Coloquei 8 para ficar um valor mais bonitinho para mostrar. E olha aqui, ó. Ele tá com 3 caracteres antes. E olha aqui, ó. Aqui ele já tá com espaço maior, tá vendo? Por que esse espaço maior? Porque eu coloquei 8 aqui, ó. Pra ter 8 espaços. Se a gente for contar aqui, ó. Ele vai ter 8 espaços aqui. Aí, ó. Tirando o ponto aqui, ó. Se a gente for contar, tem 8 espaços para números aqui. Se eu quiser um espaço maior para deixar tudo formatadinho, bonitinho, eu posso ir brincando com isso daqui. Agora voltando ao assunto que realmente nos interessa, que é array, mas especificamente vetores. Eu posso criar vetores então de qualquer coisa, como vocês viram, eu criei de um tipo double aqui, de float, eu criei de int, eu criei para tudo isso daqui. Então, mas por que? Como que eu usaria isso aqui? Vamos criar um programa, por exemplo, que ele pega a nota de 10 alunos. Programa simples. Prontinho, apaguei tudo da aula passada e fiz um programa aqui simples, que pede a nota de 10 alunos. E olha aqui, ó. Coloquei um sistema de repetição para não ter que escrever nota 1, nota 2, nota 3, nem nada do tipo. Eu criei um sistema de repetição que ele faz aqui, ó. Conto do 0 até o 10. Aí os 10 não tá incluso. Tá vendo que é menor e não um menor igual? Por quê? Porque ele só conta, ele começa a contar do 0. Ou seja, os números que a gente vai colocar aqui dentro, na hora, tem que ser de 0 até 9. Porque ele começa a contar do 0. Aí eu fiz aqui também, ó. Para ficar mais organizado, eu mostrar aqui, ó. Informa a nota do primeiro aluno, do segundo aluno, esse tipo de coisa. E aqui eu coloquei I mais 1. Por que I mais 1? Você concorda comigo que ele vai começar a contar do 0? Então, ficaria o quê? Informa a nota do 0 aluno? Ficaria algo estranho. Para alguém que não entende de programação, para alguém que entende, pode até entender. Ah, o programa começa a contar do 0, então tá tudo bem. Só que para alguém que não entende, aí vai ficar meio estranho, né? Parece que o programa ele tá errado. Então, por isso, eu coloquei esse mais 1 aqui, ó. Só para ficar uma contagem mais bonitinha dos nossos clientes usarem, dos nossos clientes verem. Então, iniciando o programa aqui, ó. Aí, de novo, aquele problema lá que eu selecionei aqui, ele para de funcionar. Aí, ó. Isso é uma nota de 10 alunos. Isso foi uma nota do primeiro aluno. Vou colocar 1. Aí, ó. Ele colocou aqui 1. Aí, ó. Eu digitei o quê? Porcentagem D. Porque eu vou digitar um número. E eu coloquei aqui, ó. Esse é comercial. E aqui é onde que eu quero que escreva. Por quê?
notas I. Porque olha aqui, ó, concorda comigo que na primeira vez vai ser o quê? Nota 0, notas 1, nota 2, vai ficar ainda assim, ó, de pouco em pouco. Por isso esse sistema de repetição, para ele fazer isso tudo de forma automática. Eu não precisar me preocupar com isso. Aí olha aqui, ó. Então, e foi a nota do primeiro aluno? Então ele fez o quê? Aqui o I vale 0, ele escreveu 1, porque aí, ó, 0 mais 1. Escreveu o primeiro aluno aqui, ó, e deixou escrever o quê? Nota 0. Aí depois ele repetiu e colocou o quê? Segundo aluno. Olha aqui que isso então. Ele aumentou, esse daqui ele passou a valer 1. 1 é o quê? É o segundo elemento da lista, já que começa a contar do 0. Então aqui, ó, informe a nota do segundo aluno, ó, 1 mais 1. E aqui eu coloquei o quê? Notas. Aí dentro dos colchetes está como se fosse o número 1, porque está repetindo de novo. E assim vai. Aqui dentro depois vai ficar um 3, vai ficar um 4, um 5, um 6, um 7 e assim vai. Até chegar ao número 9. Então olha aqui, ó. Se a gente for ver aqui, ó, tá funcionando tudo perfeitamente. Ó, pare de perguntar. Aí como que eu faço pra ver esse array depois? Eu posso fazer o quê? Eu posso literalmente usar esse mesmo for daqui pra mostrar. Olha aqui como que fica, ó. Tá percorrendo então do 0 até o 10 de novo. E ele tá mostrando aqui, elemento tal. Que elemento que é esse? Se começar do 0, vai mostrar elemento 1, 2, 3, 4. E aqui, ó, eu vou colocar o que logo em seguida? Uns 2 pontos aqui. E logo em seguida eu vou colocar o que? Que elemento que é esse? Qual que é a nota que eu escrevi? Então vamos ver aqui, ó, se tá funcionando aqui tudo bonitinho. Vamos colocar aqui, ó. Nossa primeiro aluno, vou colocar 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Vamos ver aqui, ó. Elemento 1, 12, elemento 2, 13, elemento 3, 14. Ó, tá funcionando certinho. Só ficou grudado que eu esqueci de digitar um barra N aqui, né? Não, barra N aqui pra ficar mais bonitinho da próxima vez. Aí, só que olha aqui, ó. Aqui ainda tem um problema, que é o quê? Sempre é 10 alunos. Sempre vai ser 10 alunos. Só que agora que a gente tá mexendo com array, a gente tem o poder de falar da pessoa. A gente tem o poder de fazer um programa que ele se adapta à situação. Ou seja, se a pessoa quer informar a nota de 2 alunos, ela consegue. Se quer informar a nota de 2.000 alunos, ela também consegue. Como que a gente vai fazer isso? A gente pergunta aqui no início, quantos alunos serão? Quantos alunos vai ser? Então vamos aqui, ó. Informe a quantidade de alunos. Então, eu vou criar uma variável aqui para guardar a quantidade de alunos, né? E um scanf para pegar essa quantidade de alunos. Agora aqui, ó. Aqui vai ser quantos alunos? Quantos alunos serão, na verdade? Será a quantidade de alunos que a pessoa quiser, né? Então não vai ser 10 alunos. Vai ser quanto? Uma lista de quantidade de alunos. Contando que a pessoa escreveu. E aqui, para ficar mais bonitinho, eu vou escrever aqui, colocar aqui também, ó. Porcentagem de quantidade de alunos. E agora aqui, ó. Vamos dar um enter só pra ficar bonitinho, né? Nesse 10 aqui, não só vai mais ser 10 alunos, vai ser quantos alunos? A quantidade que a pessoa escreveu aqui. Então aqui eu vou colocar a quantidade de alunos. Aqui de baixo, a mesma coisa. Agora vamos ver se esse programa daqui, que se adapta à situação, se ele tá funcionando. Informe a quantidade de alunos. Eu quero escrever, para 5 alunos. Então, ó, informa a quantidade, a nota de 5 alunos. Aí, ó, tá dando certo até então, vamos ver. Nota do primeiro aluno, vou colocar 1, 2, 3, 4 e 5. Opa, deu certinho ele aqui, ó. Eu falei que eu queria 5 alunos, ele perguntou 5 vezes e fez aqui, ó. Elemento 1, colocou a nota de cada um dos alunos aqui, ó. E se eu quiser para uma quantidade maior? Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar, eu quero para 20 alunos. Vamos ver se tá dando certo. Vou colocar 1 para todos. Vamos ver aqui, ó. Já tô no último. Aí, ó. Ele deu certo para 20 alunos. Olha aqui, ó. Olha que beleza. A gente tá fazendo um programa que se adapta à situação. Que se adapta à quantidade. Isso daqui, ó, é o que geralmente nós chamamos de um programa procedural. Como assim um programa procedural? Ele se adapta à situação. Se eu quero para uma única coisa, ela consigo. Se eu quero para 1000 coisas, ele também funciona. Porque ele funciona o quê? A partir de sistema de repetição. O sistema de repetição, ele vai fazer quantas vezes for necessário. Se eu quiser para 1 milhão de alunos, ele também dá conta. Ele sempre vai se adaptar à quantidade de alunos. Aí, ó, isso aqui é muito útil para muitas coisas que a gente vai fazer. Para qualquer programa procedural, basicamente, que a gente for fazer, que se adapta à situação, o que a gente mais vai usar vai ser o quê? Arrays e sistemas de repetição. Então, essa foi a videoaula, espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, botem nos comentários que eu vou estar tentando responder todo mundo. E até a próxima videoaula.